Em época de fake news, de calúnia, como nós podemos, dentro da casa do Senhor, identificar um falso pregador do Evangelho, um falso profeta, aquele que, semelhante a o trigo é joio, tem uma aparência, mas não é verdadeiro? Fica conosco até o final, pois, biblicamente, nós iremos discorrer sobre o que é profeta, qual a sua função e como identificar um falso pregador do Evangelho. Um profeta de Deus é alguém chamado pelo Senhor para ser um porta-voz da mensagem de Deus aos homens. Do grego prophets, que é uma junção de duas palavras, pro, em favor de, e feme, alguém quem fala por outro. Alguém que fala de Deus em favor do povo, trazendo a palavra de Deus que trará benefício ao povo. A fonte da profecia não é o profeta, mas o próprio Deus. O profeta é um intermediário. Ele recebe por inspiração a mensagem e registra a mensagem em um livro, ao qual nós temos hoje, que são as Sagradas Escrituras. Essa é a maior profecia. Ela é o produto da inspiração de Deus. Não são os profetas e nem os apóstolos que devemos seguir, mas o produto deles, porque é inspirado por Deus a palavra de Deus. Quando nós juntamos as três classificações básicas de profeta dentro da Bíblia Sagrada, os profetas do Antigo Testamento, o profeta prometido, o Senhor Jesus Cristo, e os profetas do Novo Testamento, nós podemos ver a grande distinção que há entre eles, mas também algo em comum, que é trazer a mensagem de Deus, trazer a vontade de Deus ao povo. O texto de Isaías, capítulo 40 e o versículo 9, resume muito bem a função do arauto, quando o texto diz: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe ao monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente e não temas, e dizes às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. A função do profeta é revelar Deus. E os profetas do Antigo Testamento fizeram isso. Censuraram Israel, censuraram os líderes daquela época e anunciaram o perfeito que viria. E quando Jesus Cristo veio e manifestava a sua palavra e os seus sinais, o povo entendia que um grande profeta se levantou no meio do povo. Deus visitou o seu povo em Cristo Jesus. E esse mesmo Cristo, segundo Efésios 4:11, ele deu mesmo para a igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo que a igreja seja aperfeiçoada para a obra do Senhor. Mas qual era a função do profeta, do mensageiro no Novo Testamento? Era resumida em três as funções do profeta no Novo Testamento: exortar o povo, segundo Atos capítulo 2 e versículo 38, convidando o povo a se arrepender e voltar para Cristo, interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, como em Atos capítulo 3 e versículo 13, quando todos olhavam para Pedro e João como se fossem eles que tivessem curado aquele homem. Mas eles explicaram que foi Cristo, aqueles a quem eles crucificaram, que deu saúde àquele homem. E terceiro, preparar o povo para a volta do Senhor, conforme 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2 e versículos 10 ao 13. Essa é a função tríplice do profeta. Exorta o povo ao arrependimento, interpreta as escrituras de forma corretamente e anuncia a ação do Senhor sobre o seu povo, que é o seu retorno. Há uma distinção entre o dom de profeta e o dom de profecia. O dom de profeta está nos 5 dons ministeriais de Efésios 4:11, e o dom de profeta é um dom integral em que alguém recebe de Deus a inclinação para que, através das Sagradas Escrituras, se possa trazer uma mensagem de Deus ao povo que respeite bem a mensagem da Bíblia. Então, a mensagem do profeta não é algo inspirador, único, que se resume na pessoa dele, mas tem como fundamento as Sagradas Escrituras, respeitando a mensagem dos profetas que foram antes deste que está profetizando. Então, o pregador do Evangelho, ele é um profeta, porque ele profetiza as Sagradas Escrituras. Já o dom de profecia é algo mais espontâneo e também é um dom congregacional.
não está apenas nos líderes, mas está em todo o povo. Dentro do dom de profecia, de forma espontânea, o Espírito Santo dá uma mensagem ao tal profeta para alguém ou para o povo de Deus, e este, com toda a sabedoria de Deus e desenvoltura e autoridade, entrega esta profecia para a edificação do povo de Deus. Nem todos que profetizam têm o dom de profeta, mas o que tem o dom de profeta, ele profetiza. Nós temos negligenciado a honra dos 5 dons ministeriais, mesmo sendo eles ativos para a fundação da Igreja do Senhor, como os apóstolos, que são os missionários que trazem almas para o Senhor e avançam na obra da evangelização, os profetas que exortam, interpretam as Escrituras e anunciam o retorno do Senhor, os evangelistas que de forma local continuam trabalhando nesta obra de trazer almas para o reino, o pastor que cuida das causas do litígio e da manutenção da vida espiritual da igreja, e os mestres que elucidam as questões de conhecimento para firmar e capacitar o povo de Deus. Então, de forma simultânea, os dons ministeriais estão estabelecidos na igreja, quer algumas pessoas queiram ou não. O pastor Osiel Gomes disse o seguinte a respeito do dom de profeta e de profecia. O dom da profecia não pode ser normativo, posto que a regra infalível da fé do cristão é a santa palavra de Deus. Aliás, o que é usado com o dom da profecia deve sujeitar-se às Escrituras, assim como os que exercem ministério do ensino e da pregação. Nesse particular, Paulo se via como um profeta, segundo 1 Coríntios 14 e o versículo 37. Antes de descobrirmos como identificar um falso pregador ou um falso profeta, é preciso antes considerarmos algumas características que a Escritura nos diz sobre os falsos profetas. Primeiro, existe um castigo de Deus para aqueles que profetizam falsamente. Em Deuteronômio capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 5, Deus dá a orientação ao seu povo sobre aqueles profetas que profetizam falsamente. O texto diz: quando um profeta ou um sonhador de sonhos se levantar no meio de vós e ele fizer prodígios, mas dentro desses prodígios ele começar a dizer coisas estranhas como vamos após outros deuses que não conhecestes e vamos servir a outros deuses. A orientação clara de Deus dentro disso é: não ouvirás as palavras do profeta, porque ele é sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais ao Senhor e se o vosso coração e se a vossa alma está diante do Senhor. Deus até permite que os falsos profetas e aqueles que estão em trevas permaneçam no meio do povo de Deus, para que aqueles que andam na luz verdadeiramente, a cada dia, se firmem e se estabeleçam na presença de Deus. Quando nós conhecemos as Sagradas Escrituras, aquilo que é básico, nunca deixar Deus, nós não seguiremos as orientações de tal profeta. Outra característica dos falsos profetas é que eles são vaidosos. Segundo Jeremias, capítulo 23 e o versículo 14, o texto diz que os vossos falsos profetas, eles falam mal uns dos outros, eles cometem adultério, eles andam com falsidade, esforçam as mãos para os malfeitores, ou seja, os falsos profetas, eles praticam coisas que não deveriam praticar e só profetizam vaidade, só profetizam coisas que de sua boca é o desejo daqueles que ouvem. E logo são louvados por muitos que se tornam cegos e não conseguem enxergar que as palavras daquele profeta são falsas, não são enviadas de Deus. Uma outra coisa que nós precisamos considerar é que nos últimos dias, ante a volta do Senhor, surgiriam muitos falsos profetas, segundo o que está escrito em Mateus 24, 11 e 24, e também 2 Pedro capítulo 2, do 1 ao 3. São características da volta do Senhor aparecer muitas pessoas que querem falar no nome do Senhor, que têm profecias a nível nacional, que mudará a vida de muita gente, profetizam um grande renovo nacional, quando Deus não está falando em renovo nacional, está falando em ira. Eles tiram a ira da boca do verdadeiro profeta, tiram a autoridade da boca do verdadeiro profeta e agora profetizam aquilo que o povo quer ouvir: a paz, a bênção e a multiplicação.
A paz, a bênção e a multiplicação estão para aqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus. A igreja tem a autoridade para julgar as profecias. Paulo disse aos Coríntios que de maneira nenhuma, nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo. E a orientação de Paulo é não extinguir o Espírito Santo, não desprezar as profecias, examinar tudo e reter aquilo que é bom, segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 19 ao 21. São orientações de homens de Deus para que diante de toda palavra que é dita, não nos prostrarmos abrindo nosso coração e a nossa alma, porque iremos reter também aquilo que é negativo. Mas por que devemos julgar aquilo que é dito? A pregação, o ensino ou a profecia no modo geral, simbolizando a exposição das palavras de Deus. Simplesmente porque a Bíblia orienta, segundo 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Esse julgar é analisar o que está sendo dito. Não estamos falando em julgar no sentido de censurar a vida daquele que fala. Em Atos capítulo 17 e versículo 11, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque enquanto Paulo falava, eles conferiam nas escrituras se era assim. A autoridade de quem de fato recebe a palavra de Deus, porque mesmo ouvindo alguém falar, confere se de fato nas escrituras isso é verdadeiro. Segundo, porque o homem é falho. Em 1 Coríntios 13, do 1 ao 3, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, nada seria. Então o homem é falho e por causa de sua vaidade e seu pouco amor pelas vidas, não há interesse ou preocupação em edificar as vidas, mas a sua autopromoção. Ainda mais sabendo que hoje temos muitas informações dos irmãos da igreja e também pode haver uma influência maligna sobre a vida de tal pessoa. Muitos ditos profetas examinam nas redes sociais a vida do pastor e do povo de Deus e, sentindo do seu próprio coração, falam coisas para enganar e ludibriar o povo. Joaquim Jeremias, ele diz: ninguém, exceto o próprio Filho do Homem e a sua palavra, pode dar autoridade plena à nossa pregação. A autoridade não é a do pregador ou a do profeta. A autoridade é da palavra de Deus. Gunnar Vingre, pioneiro e fundador da maior denominação pentecostal do mundo, Assembleia de Deus, ele disse: não é por meio de profeta, de interpretação e línguas que devemos ser dirigidos. Isso foi dado para a nossa edificação, mas a direção verdadeira e a instrução necessária vem da Bíblia, que é a palavra de Deus, clara e infalível. Paulo já dizia em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Antes de saber como nos proteger das falsas pregações e dos falsos profetas, veremos aqui em Ezequiel capítulo 13 algumas características ainda dos falsos profetas. E a primeira delas está no versículo 2. Profetizam o que vê o seu coração. É o famoso, que, como foi interpretado, o sentir de Deus. Eles veem as coisas, examinam as coisas, são enganados pelo seu próprio coração, achando que Deus está falando com eles, e simplesmente abrem a boca e falam. A responsabilidade de quem fala as palavras de Deus é tão grande, porque estamos representando Deus, e com uma palavra podemos trazer bênção para as pessoas, e com uma palavra podemos tirar o ânimo, a alegria e a esperança de alguém. No versículo 3, Ezequiel diz que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Nos versículos 4 e 5, ele diz que os falsos profetas são como chacais nos desertos. E significa que a atitude dos falsos profetas é, no meio do povo de Deus, está apenas com sede, com desejo de tirar vantagem, de tragar e de se alimentar daquilo que eles desejam, mas não de fato edificar o povo de Deus. No versículo 5, há uma exortação ao que eles deveriam fazer, mas não fazem. Não subistes as brechas, nem reparastes as fendas da casa de Israel,
para estares na peleja no dia do Senhor. O falso profeta, quando as coisas apertam mesmo e Deus quer falar no meio do povo, Deus não se utiliza dos falsos profetas. É aí onde você tem o discernimento, falando de pessoas, se aquele é um verdadeiro profeta ou não, ou se aquele outro, tão desprezado e que ninguém quer ouvir, é um verdadeiro profeta ou não. Deus se utiliza dos seus profetas. No versículo 6, diz que eles veem vaidade e adivinhação mentirosa. É comum nós vermos pregadores se utilizando de algumas técnicas e também olhando as pessoas pela aparência. Quando alguém está mal vestido, para eles a pessoa nem é crente, nem conhece Jesus. E quando ele pergunta se a pessoa quer aceitar Jesus, ele já é crente muito mais antes do próprio pregador. Normalmente, eles vão em cima de pessoas que estão emotivas. Eles fixam naquelas pessoas e qualquer tipo de profecia que ele entregar vai valer algum tipo de movimento ou algum tipo de língua, porque aquela já está totalmente dominada pela emoção e submissa às palavras do falso profeta. Mas a Bíblia é clara, em Ezequiel 13, versículo 10, o texto diz: quando eles dizem paz, não havendo paz, um edifica a parede de lodo e os outros rebocam de cal não adubada. Quanto mais os falsos profetas falam e falam e falam e falam, Deus traz o seu verdadeiro profeta e aí o povo percebe: hoje Deus falou, hoje Deus fez algo diferente. Porque os falsos profetas não eram Deus, porque eles estão em um contexto escorregadio. Eles edificam paredes com lodo, onde ninguém pode se apoiar. Se colocar a mão para se apoiar, cai. E o outro, para tentar cobrir o lodo, coloca um tipo de cal, mas um cal que não tem, de maneira alguma, força para solidificar o lodo. E o fim deles é a rasteira daquilo que eles mesmos edificaram, o lodo da queda iminente. Uma das características dos falsos profetas também é que eles buscam agradar às autoridades. No caso do povo de Israel, eram autoridades civis, autoridade de Estado e autoridade eclesiástica. Nos dias de hoje, eles buscam também agradar principalmente às autoridades eclesiásticas, onde vão promover para eles um número infinito de agenda para que eles alcancem o seu objetivo. Então eles não estão preocupados com o povo. Se virando para o líder e dando uma profecia de bênção, de vitória e de que Deus está com eles, as portas sempre estarão abertas para os falsos profetas. E o resultado no futuro próximo é povo morto, povo sem vida. Porque se é falso profeta, não tem palavra de vida, mas palavra de morte. Mas, segundo a palavra de Deus, em Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não retornará nem voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Outra característica para identificar um falso profeta nos dias de hoje é que o falso profeta ele não tem uma mensagem bíblica. Suas mensagens não têm títulos, não têm tópicos, não têm conclusão. Eles não se esforçam em trazer o melhor para o povo. E o que eles fazem, sendo falsos profetas, é simplesmente, logicamente, usar do texto bíblico e não ser usado pelo texto bíblico. Pegam textos que sabem que vão trazer uma efusão de emoção para o povo, lê o texto, falam 2, 3 palavras do rodapé da Bíblia de estudo, e o que eles fazem é aquilo que chama mais atenção: entregar profecias, principalmente pessoais. Não uma profecia para a coletividade, mas simplesmente Deus manda dizer para você, Deus manda dizer para você e principalmente Deus manda dizer para você. E eles fazem isso e o povo vai ao delírio e a palavra de Deus fica debaixo do banco. Sendo blindados pela liderança, por mais que preguem mentira, por mais que preguem heresia, eles continuamente conseguem fazer aquilo que passa como se fosse um renovo. Por isso, eles são blindados por aqueles líderes que eles mesmos profetizaram falsas profecias para ele, como que confirmando o seu ministério ou seu pastorado. Quando de fato um profeta verdadeiro surge nesse contexto, essa autoridade e essa liderança
se preocupa logo em afastar esse verdadeiro profeta, porque ele dará lugar ao Espírito Santo. E quem dá lugar ao Espírito Santo pega o tapete e sacode o tapete e a poeira começa a subir. Ser falso profeta ou falso pregador em Israel era motivo de crime e de morte. Ser falso profetas nos dias de hoje, com a linguagem do politicamente correto, de maneira alguma falando de pecado, esses são os que mais são promovidos por causa da decadência e apostasia da igreja atual, que é um dos reflexos e sinais também da volta do Senhor Jesus. Mas como se proteger dos falsos profetas? Simples. Primeiro, conheça as Sagradas Escrituras. Em Oséias, capítulo 6 e versículo 3, o texto diz: Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como como chuva seródia que rega a terra. Jesus, em Mateus capítulo 22 e versículo 29, ele disse: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Pedro, em 2 Pedro 3,18, ele disse: Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Em 2 Timóteo 2,15 está o decreto para mim e para você: não ter do que se envergonhar, em manejar bem a palavra da verdade. Cortar bem, honrando a palavra e a sua mensagem. Ela terá o efeito de Deus, porque o efeito de Deus honra a mensagem que está escrita nesse livro. Segunda coisa, nós nos protegeremos dos falsos pregadores e dos falsos profetas pelo dom que está na igreja, o dom espiritual e congregacional que está na igreja, que é o dom de discernir. Discernir significa perguntar, interrogar, investigar, examinar, julgar, distinguir. Em 1 Coríntios 2,15, o texto diz: Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. E segundo Filipenses 1,10, aquilo que é bom, aquilo que é excelente, veja o resultado, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Então são muitas orientações sobre como nos proteger dos falsos profetas. E as mais importantes dela é ter conhecimento bíblico, ter discernimento espiritual, porque com isso você saberá se o tal pregador ou o tal profeta, de fato, ele prega uma mensagem bíblica ou não. Podemos dar um exemplo clássico que você já deve ter ouvido alguém ministrar em algum culto. Amós, capítulo 4 e versículo 12, o texto diz: Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Como o falso profeta não fala de castigo, nem de ira de Deus, nem alguma censura contra o pecado, ele pegará este texto de Amós 4,12 e falará, se este for o tema da noite, falará sobre a volta de Jesus. Mas não é isso que o texto está falando. Se você examinar as Escrituras, do versículo 1 ao versículo 11, você verá que Deus enviou vários castigos menores a fim de que Israel se voltasse para ele. Porque o castigo é a manifestação da misericórdia e da graça de Deus, a fim de nos dar siso, inteligência e sabedoria e voltarmos para a posição agradando ao Senhor. Como Israel não deu ouvidos aos castigos, aí Deus simplesmente olha para Israel usando o profeta Amós e diz: prepara-te, porque agora você vai se encontrar com ele. Ou seja, o castigo maior, o cálice da ira de Deus, será derramado sobre o povo, e assim Deus levou Israel, o reino do norte, para o cativeiro. A função do arauto, segundo Isaías 49, é anunciar e gritar bem alto para todos ouvir que Deus está presente. Se a mensagem do arauto não é cristocêntrica, mas é apenas triunfalista, e o alvo é o desejo do povo e não a vontade de Deus, esse é um falso profeta. A mensagem ela é de Deus para o povo, não é do pregador para o povo. Então nós ouvimos o que é dito da palavra e não ouvimos quem fala apenas.
E a característica de quem ama ouvir os falsos profetas são aqueles que separam 3 ou 4 falsos profetas e ouve apenas eles, porque amam o seu linguajar e o que eles falam. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Se proteja dos falsos discursos, das falsas preleções. Salmo 119, verso 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e sabedoria aos simples. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.